Bom, o assunto da semana é a retomada da atividade golpista da oposição de direita, que se expressou numa série de fatos políticos importantes nesta semana aqui. O fato político mais importante foi a vitória da direita no que diz respeito ao controle da Câmara dos Deputados. Embora a direita tenha perdido no Senado, o controle da Câmara é um instrumento importantíssimo, como nós já havíamos destacado, né? No sentido da destituição do governo do PT. O mais interessante, no entanto, foi o fato de que vários porta-vozes da direita saíram a público declarando, sem nenhum tipo de encobrimento, o fato de que eles estão colocando em marcha um golpe de Estado para derrubar o governo do PT. A revista Veja publicou declarações que seriam supostamente privadas de dirigentes da oposição, dizendo que o governo PT não dura mais do que 300 dias. Aí o jornal espanhol El País, na sua edição nacional na internet, brasileira na internet, publicou a declaração também, supostamente confidencial, do senador José Serra, dizendo que o governo do PT não vai terminar o mandato, sem especificar o prazo. Né? E mais claro de todos foi o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que já montou um plano para retirar o governo do PT. Falou que é necessário retirar o governo. Disse, inclusive, que não deveria ser através de um golpe militar, mas que deveria ser através do judiciário, que caracteriza um chamado aberto a um golpe contra o governo do PT. Quer dizer, a ideia que muita gente tem de que há um escândalo de corrupção na Petrobras, isso daí poderia levar ao impeachment, etc., etc., é uma ideia artificial. Na realidade, o impeachment está colocado antes de qualquer tipo de comprovação de envolvimento do governo do PT, da presidenta da República, com o escândalo da Petrobras. Quer dizer, a política da direita é: vamos derrubar o governo e aí vamos encontrar um motivo para derrubar o governo. Porque eles já estão colocando o problema do impeachment, etc., etc., como se fosse favas contadas que eles vão, de qualquer maneira, derrubar o governo, embora não tenha aparecido nada que dê a eles um motivo para derrubar o governo. Né? Na realidade, né, nós temos que fazer algumas caracterizações aqui sobre esses acontecimentos. Né? A primeira delas é o seguinte: de fato, não é que a oposição pretende organizar um golpe. O golpe está em marcha. A vitória da direita na Câmara já coloca todo em movimento, né, toda a operação golpista. Uns 2 meses atrás, aproximadamente, 2, 3 meses atrás, nós havíamos feito uma avaliação de quais eram as engrenagens do golpe de Estado que estavam sendo colocadas no lugar. Né? Uma delas era justamente o controle da Câmara dos Deputados. Agora já não se trata mais de colocar as engrenagens no lugar, mas de fazer com que as engrenagens se movimentem e operem o golpe de Estado. Né? A campanha escandalosa, moral, etc., já está em pleno andamento. Né? Ontem, por exemplo, os jornais estavam anunciando aí que sem provas, né, sem absolutamente nenhuma prova, que o tesoureiro do PT, João Bacari, estava envolvido numa propina de 200 milhões de reais. Né?
Toda hora os jornais dão declarações de supostos delatores que ninguém sabe como foram obtidas, etc. e tal, que dizem que fulano estava envolvido, Beltrano estava envolvido, Ciclano estava envolvido. Quer dizer, a campanha está em marcha, né? A gente conhece muito bem essa campanha. É a campanha que levou ao golpe militar de 64, é a campanha que levou a derrubada do governo Vargas em 54, é a mesma campanha coordenada, orquestrada da imprensa direitista. Então isso daí já está em funcionamento, né? A operação contra o governo dentro da Câmara já está em funcionamento. As articulações para derrubar o governo já estão em funcionamento. Nessa semana também um expoente da direita nacional, né, o Ives Gandra Martins, que não por coincidência é professor da Escola Superior de Guerra, emitiu um parecer a pedido de uma pessoa, dizendo que já há causa jurídica para pedir o impeachment da presidenta da República, né? A causa jurídica seria uma causa jurídica totalmente inexistente, que é a seguinte: ela não é responsável pelos crimes de corrupção, mas ela é culpada porque ela deveria ter feito alguma coisa para impedir a corrupção ou coisa que o valha, né? Quer dizer, armaram um esquema jurídico que justifica precariamente, de um ponto de vista legal, a derrubada do governo. Quer dizer, que, como disse o Fernando Henrique Cardoso, o golpe não tem que ser militar, tem que ser pelo STF, pelo Judiciário, né? Judiciário, ele quer dizer STF. No STF há toda uma pressão também, há toda uma coordenação aí para o aliciamento de todos os juízes contra o PT. A Polícia Federal está a pleno vapor com a campanha do petróleo, né? Grande assunto. Enquanto cerca de 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo não têm água, estão numa situação deplorável, o grande assunto é a corrupção, o único assunto da imprensa é a corrupção da Petrobras. Quer dizer, já está em movimento toda uma operação golpista, né? Para quem não acreditava, né, estão aí mais e mais demonstrações da intenção golpista, da operação golpista, do complô, da conspiração golpista que existe no país, né? É claro que quem não conseguiu até agora ver a existência dessa conspiração só vai ver mesmo, como aconteceu em outras oportunidades, a hora que o golpe estiver em andamento. A hora que estiver em andamento, aí não, é difícil não ter dúvidas ainda de que o golpe vai acontecer. Nós conhecemos histórias também de gente que, mesmo depois do golpe, né, não podendo mais dizer que não ia ter golpe de jeito nenhum, falou assim: não, mas é um golpe democrático, é um golpe brando, né? E aí ia para o campo de concentração ser torturado e perdia a vida lá por falta de conhecimento. Bom, sobre as características do golpe, é preciso que a gente diga uma ou duas palavras. Primeiro é o seguinte: o golpe, é evidente que é um esforço da direita de fazer um golpe de tipo legal, ao estilo do que aconteceu no Paraguai, por exemplo, ou Honduras. Retiraram um presidente da República que é incômodo para o imperialismo, sem colocar logo de cara as tropas na rua. Também foi feito assim na Tailândia. O problema consiste no seguinte, que todo golpe legal, democrático, pacífico, indolor, para que ele continue legal, democrático, pacífico e indolor, é preciso uma condição essencial. Que, primeiro, duas condições na realidade. Primeiro, que não haja resistência nenhuma ao golpe. Se todo mundo aceitar o golpe pacificamente, ele tem mais chances de continuar, entre aspas, indolor. E segundo, que uma vez retirado do poder,
as pessoas que foram retiradas do poder não tenham maioria no país, não tenham força política suficiente para voltar em eleições, porque se houver o impeachment do presidente da República, teria, segundo a Constituição, não sei se nós vamos, se é isso que vai acontecer, porque aqui vale tudo, né? Que haver novas eleições. Então, por exemplo, se houver a possibilidade de que as pessoas que foram retiradas do poder ganhem as eleições, isso daí obrigaria o golpe a deixar de ser tão pacífico, tão indolor, tão democrático e partir para as vias de fato, impor uma nova situação, como aconteceu, por exemplo, no Egito, onde o golpe só podia ser bem sucedido se a Irmandade Muçulmana fosse colocada na legalidade. Né? Coisa que nós mostramos desde o primeiro dia do golpe. Como é que você vai manter um golpe, chamar eleições e manter o golpe democrático se você é minoria na eleição? É um problema muito sério, né? Então nós temos esse conjunto de situações. E depois nós temos uma outra situação também. Os prognósticos que são feitos sobre a evolução da crise capitalista mundial para 2016 são os mais sombrios possíveis. Inclusive, nós devemos vincular a urgência do golpe, os prazos que foram dados, os 300 dias, etc. e tal, a esse cronograma econômico internacional. Porque é evidente que, diante de um agravamento da crise capitalista, em vários países, o Brasil é um deles, a situação pode se transformar numa situação muito revolucionária. Então, a mudança do governo seria uma mudança para poder enfrentar politicamente, do ponto de vista do aparato repressivo, essa situação que se criaria em 2016. Quer dizer, não há como você separar, né? A conclusão definitiva do problema é: não há como separar o golpe democrático do golpe de força. Porque um está intimamente relacionado com o outro. Um se transforma no outro. Por exemplo, em 1954, né, um setor abertamente pró-imperialista da burguesia brasileira derrubou o governo nacionalista de Getúlio Vargas. Tentaram impor, através do vice-presidente da República, que participava do complô, um novo governo. Quer dizer, seria um golpe, ele renunciou, houve uma crise, mas não houve golpe militar nem nada, apesar de que vários setores dos militares estavam por detrás do golpe. Não sustentaram o governo, né? E, portanto, o governo caiu. Eles só não colocaram as tropas na rua imediatamente para derrubar o governo. Os golpistas fracassaram, não conseguiram nada. 10 anos depois, eles já organizaram o golpe como golpe militar. Quer dizer, o golpe de 54 estava diretamente ligado ao golpe de 64. Não existe uma muralha, né? Não existe uma parede impermeável entre o golpe legal ao estilo Paraguai e o golpe militar ao estilo Egito. Os tradicionais golpes latino-americanos. Também não vamos nos enganar, porque se não houver o consentimento das Forças Armadas para derrubar o governo, também não vai ser derrubado por um golpe legal, até porque o golpe legal é completamente fajuto. Ele não tem legalidade nenhuma, de fato. É evidente que há um complô para derrubar o governo. É dito na imprensa todos os dias. Isso daí já deveria ser motivo de ação, né, das instituições do Estado, uma vez que o pessoal está dizendo que está trabalhando para derrubar o governo, que não é uma coisa aceitável do ponto de vista constitucional. Se nós aqui falássemos que nós vamos derrubar o governo, o mais provável é que ia todo mundo em cana. Mas como é o PSDB, não vai ninguém em cana. Essa aqui é a realidade. Então é preciso prestar muita atenção nesse problema e quais seriam os desdobramentos desse golpe, né? O fato é que é uma crise nacional bastante grande, é uma crise política muito grande, que fica
encoberta pela ação da imprensa, pela ação das diversas forças políticas, mas a crise é muito grande. O fato do governo não ter maioria no Congresso Nacional, em si já é uma crise extraordinariamente grande. Eu nem me lembro a última vez em que essa situação se colocou aí no governo ser minoritário no Congresso. Claro que ainda há muitas idas e vindas, etc. e tal, mas é preciso ficar de olho. A princípio, a gente deveria prever que um golpe desse bem-sucedido avançaria sobre os direitos do povo, da classe trabalhadora, sobre as suas organizações populares, sobre os sindicatos, etc. e tal. Né? Bom, uma outra questão fundamental é a seguinte: como reagir ao problema? Né? Primeiramente, qual é a reação que as forças políticas principais estão tendo diante do problema? O PT está paralisado politicamente. E como a gente previu em inúmeras oportunidades, concentra a sua atividade em manobras parlamentares. Isso daí já não somos nós que dizemos. Tem muita gente falando. De um ponto de vista, inclusive, diferente do nosso. De que só a mobilização popular nas ruas pode parar o golpe que está vindo. Claro que as pessoas que falam isso estão falando do seguinte: precisa fazer uma demonstração de apoio popular ao governo. Isso não vai parar o golpe. Serve totalmente insuficiente para parar a manifestação golpista. É preciso uma mobilização que dê a entender que o golpe não será aceito pacificamente. Que é uma outra orientação política, um outro ângulo, né, da luta política. A esquerda pequeno-burguesa, ela, por ser justamente uma esquerda pequeno-burguesa, na sua maioria, ela tende a se aliar com o golpe, como aconteceu várias vezes na América Latina. Essa esquerda, vendo a impopularidade do governo PT junto a determinados setores de classe média, se inclina a criticar o governo simplesmente e deixar as coisas andarem, se não ajudar efetivamente a direita a derrubar o governo. Eles acreditam, na realidade, né, que o que nós temos no Brasil e no mundo hoje é um desenvolvimento infinito, né, e progressivo em direção a uma maior democracia. Uma velha ladainha social-democrata, do revisionismo social-democrata do século XIX, que você não precisa lutar pela Revolução Socialista, porque a luta pela democracia vai alargando a democracia, aumentando a democracia, aumentando a democracia, até que isso aí deságua no socialismo. Né? Essa tese revisionista, essa tese do Bernstein, o famoso revisionista da Segunda Internacional, ela foi retomada pelo stalinismo no final da Segunda Guerra Mundial. O stalinismo acreditava que, com a vitória sobre a Alemanha, agora o mundo era democracia norte-americana, democracia inglesa, democracia francesa, democracia italiana. Eles esqueceram que a democracia norte-americana, inglesa, italiana, etc., nada mais era do que uma cobertura do imperialismo norte-americano, francês, etc., que era tão predatório ou mais, né, do que o alemão, e tão ditatorial quanto qualquer um outro. Aí ficaram embalando essa ilusão da democracia, até que todos os partidos comunistas foram excluídos dos governos em que eles participavam. No Brasil, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, e a CIA, criada depois da Segunda Guerra Mundial, junto com o Departamento de Estado norte-americano, começou uma série, essa sim infinita, de sangrentos golpes militares em todos os lugares do mundo para controlar a situação. Quer dizer, no final, né, o sonho da democracia indefinida dos stalinistas
revelou uma onda fascista muito maior do que a do Terceiro Reich do Adolf Hitler, né? Com centenas de ditaduras em todos os países do mundo que a gente possa imaginar, inclusive no Brasil. Então, as ilusões da esquerda pequeno-burguesa são extremamente nocivas nessa situação política atual. Bom, aí nós chegamos à questão final, que é a seguinte: qual deve ser a política dos trabalhadores do nosso partido diante da situação? Em primeiro lugar, né, em primeiríssimo lugar, antes de qualquer coisa, é preciso fazer um esforço para esclarecer os trabalhadores do que está acontecendo. Muitos trabalhadores, né, principalmente os setores mais organizados, mais avançados, nas estatais, por exemplo, estão contra o governo PT. Então precisa esclarecer esses trabalhadores que ninguém precisa gostar e nem deve gostar do governo do PT, mas que o golpe não é contra o governo PT exclusivamente. É contra toda a classe trabalhadora. Porque se o PT é, num determinado sentido, inimigo da classe trabalhadora, os outros são ainda mais inimigos da classe trabalhadora. Isso é um problema relativamente complexo que tem que ser pacientemente, sistematicamente explicado aos trabalhadores em todos os lugares. Através da imprensa, através de reuniões, através de todos os meios de propaganda de que nós dispomos, né? Em segundo lugar, nós precisamos trabalhar para que a mobilização não seja uma mobilização de apoio à política do governo PT, mas que seja uma mobilização de defesa das reivindicações e dos interesses dos trabalhadores. Então a mobilização tem que estar vinculada a questões fundamentais para os trabalhadores, algumas das quais inclusive vão contra o próprio governo do PT. Nós temos que defender a Petrobras, nós temos que ficar contra as tentativas de desmantelamento da empresa, nós temos que propor a estatização completa da empresa, o controle dos trabalhadores sobre a empresa, nós temos que nos opor à política que está sendo levada, e nós temos que denunciar com muita força, inclusive dentro do PT, a política de privatização dos Correios, né? Propor a reestatização dos Correios, que o Correio foi transformado em empresa SA recentemente, e o controle dos trabalhadores sobre a estatal. Nós temos que levantar as reivindicações fundamentais dos trabalhadores, como, por exemplo, aumento salarial diante da inflação, e só sobre a base desse programa é que nós podemos nos opor ao golpismo. Não podemos nos opor ao golpismo supostamente na defesa da maravilha que é o governo do PT, porque isso daí não comove uma boa parte dos trabalhadores. Não tem como comover, de fato, né? Nós temos que apontar que a reação tem que ser uma reação nas ruas e que a reação não pode ser de manifestações de caráter puramente eleitoral. Que as manifestações têm que deixar claro que não vai se aceitar o golpe, né? Que é um golpe contra os direitos, não apenas contra o PT, mas contra os direitos democráticos da classe trabalhadora, né? E um golpe dado por inimigos dos trabalhadores tem um plano para arrasar com as condições de vida dos trabalhadores ainda mais. Então nós precisamos desse programa de ação completo para poder levar adiante a luta contra o golpe, né? Uma questão essencial, nós não podemos nunca esquecer, é a seguinte, que diante da paralisia da maior parte das organizações operárias, principalmente os sindicatos, etc. e tal, que é necessária a existência de um partido da classe operária que seja capaz de dirigir os trabalhadores tanto em lutas defensivas como essa contra o golpe, como em lutas ofensivas, que sem essa direção os trabalhadores ficam paralisados e sem coordenação. E que nesse momento, né, a luta por esse partido revolucionário passa, em primeiro lugar, pela construção do nosso próprio partido, o Partido da Causa Operária. Nós temos que fazer uma ampla campanha em torno dessas questões, né? Nós temos que ir à base dos trabalhadores,
Mas temos que ir também aos sindicatos, temos que conversar com diversos setores da esquerda, né? Montar uma frente única, já se antecipando aos acontecimentos. As declarações da direita estão nos jornais, né? Eles estão dizendo claramente, é preciso derrubar o governo do PT. Sempre pode aparecer um sábio, porque a esquerda está cheia de sábios, né? Que diga o seguinte, isso daí é tudo, sei lá, jogo de cena, não vão dar o golpe, estamos falando e tal. Bom, pode ser, vamos supor, né? Ninguém aqui frequenta a roda do PSDB para saber se é para valer ou não é para valer, ou não é. Mas como é que nós vamos descobrir isso daí? Nós vamos esperar que o negócio aconteça para que a gente descubra se é para valer ou não é para valer? Porque declarar já foi declarado, né? O governo não chega ao final do mandato, são 300 dias, é preciso derrubar pelo judiciário, já está tudo dito. Só o surdo não vai ouvir o que foi dito, né? Está tudo preparado. Então agora resta, ou você atua sobre a base do que foi dito, né? Ou você não atua, né? Existe a possibilidade de apoiar o golpe, que não é difícil, dado o nível de esclerose política de uma boa parte da esquerda, né? Que estão numa política equivocada há muito tempo, ou de ficar neutro, que equivale a apoiar o golpe. Nós devemos chamar a atenção dos trabalhadores de que qualquer manobra, qualquer operação, qualquer processo golpista é uma ameaça aos trabalhadores e às suas organizações. E nós devemos deixar isso aí absolutamente claro.